Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte aqui da aula de Física, dilatação térmica, página 43, aí, da nossa apostila. Vamos lá. Um dos efeitos da variação da temperatura é provocar a variação das dimensões de um corpo. Quando a gente aquece um corpo, a gente aumenta a energia térmica deles, que a gente acabou de ver ali em termologia. A gente aumenta o estado de agitação das moléculas que vai compor esse corpo. Essas moléculas, então, elas vão precisar de mais espaço, já que elas estão tão agitadas, e vão acabar se afastando uma das outras e vai aumentar, assim, o volume daquele corpo. Esse fenômeno é conhecido como dilatação térmica. Ela não ocorre só quando a gente aquece um corpo, mas também pode acontecer quando a gente resfria o corpo. Vamos para um exemplo? Por exemplo, a gente está querendo lá ferver o nosso leite. É muito comum a gente ligar o fogo, colocar o leite lá e tá olhando, não acontece nada. Quando a gente vira as costas, o que é que acontece? O leite sobe, derrama no fogão, derrama no chão, é um horror. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele dilatou. Se ele estava até o meio da panela, quando ele aqueceu, quando ele ferveu, o que acontece? Ele subiu, ele aumentou o seu volume, ele dilatou. A mesma coisa acontece quando a gente tem algum pedaço de metal e a gente aquece ele para poder dobrar. Quando a gente vai dobrando, a gente vai aumentando o volume daquele metal. Isso também é dilatação térmica. Tranquilo? A matéria ela é constituída de partículas extremamente pequenas, que são os nossos átomos. Quando a gente aquece a matéria, a agitação e a colisão dessas partículas vão se tornar intensas. E com isso a gente vai ter a dilatação. A dilatação térmica é manifestada tanto nos sólidos quanto nos líquidos e também nos gases. E às vezes tem muitas consequências danosas e outras vezes elas vão ser úteis para a nossa tecnologia. Só que tem uma coisa muito importante, ó. A água entre 0 e 4 graus vai ocorrer o fenômeno inverso. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai diminuir o volume e não aumentar, como é comum com os objetos. Mas isso só acontece com a água entre 0 e 4 graus, tá? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui. Uma rede elétrica aérea, ela vai apresentar sempre uma folga entre dois postes, caracterizada aqui por essa flecha, como a gente pode ver. Por que tem essa folga? Porque o fio não é retinho entre um poste e outro, ele é assim um pouco caído. Isso acontece porque, se eles fossem esticados retinhos, quando a gente tivesse aumento ou diminuição drástica da temperatura, aquele fio poderia se romper ou então diminuir de comprimento. Então, a gente tem essa folga, tem o fio mais caidinho, para que isso não aconteça, para que ele não sofra dilatação com o aumento ou a diminuição da temperatura. Outro exemplo aqui, o segundo, é na ferrovia. Entre os trilhos, como a gente pode ver, sempre vai ter um espaço, sempre vai ter esse intervalo para evitar compressão nos trilhos ou dilatação por causa do aumento da temperatura. Quando o trem vai passando, ele não vai passando assim rápido e não vai esquentar demais ali aquela região. Então, isso pode dilatar, fazer com que aqueles trilhos dilatem. O calor também pode fazer com que eles dilatem. Então, é importante ter esse intervalo. Outra coisa é quando a gente quer introduzir um objeto metálico sem folga, como a gente pode ver aqui na terceira figura. Quando a gente quer que um objeto metálico ele fique preso por pressão em outra peça metálica. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente aquece a peça metálica, a maior. A gente aquece ela para ela aumentar, né? Para ela dilatar. A gente coloca a peça dentro dela e espera resfriar para ela voltar ao normal. Quando ela resfriar, que ela voltar ao normal, vai prender a outra peça ali dentro e a gente não vai conseguir tirar, porque ela vai estar presa por vácuo, vai estar presa por pressão. Então, a gente vai prender aquele objeto ali dentro. Beleza? A gente também pode classificar essa dilatação dos sólidos, né? Ela pode aumentar
de dimensão em todas as direções ou apenas em uma ou duas? Vamos ver. A dilatação linear é aquela que vai aumentar em uma só dimensão, como a gente pode ver aqui pelo exemplo. Ó. Aumentou só um pouquinho aqui o tamanho dela, não foi a largura. Por exemplo, isso acontece em fios, em cabos e barras. Já na dilatação superficial, a gente vai ter o aumento em duas dimensões. Por exemplo, as chapas e as placas. Já na dilatação volumétrica, a gente vai aumentar nas três dimensões, né? Vai aumentar o volume do cubo, o volume da esfera, a gente vai aumentar largura, altura e comprimento. Voltando, dilatação linear, uma dimensão. Superficial, duas dimensões. E volumétrica, três dimensões. Facinho, né? E por último, a gente tem um exemplo aqui que ele deu, que é da gasolina. Quanto mais fria a gasolina, maior a densidade dela. A gente lembra que densidade é massa sobre volume. Então, é melhor a gente abastecer o nosso carro quando a gasolina está mais fria, porque o processo de absorção de calor ele não é instantâneo, né? De manhã, o combustível ele vai estar mais frio. Por quê? Porque ele passou a noite toda perdendo calor. Já no finalzinho da noite, ele vai estar mais quente, porque passou o dia todo recebendo calor, né? Passou no sol, temperaturas maiores. Então, o melhor horário para a gente abastecer nosso veículo é no início da manhã, pois o combustível que está lá no tanque do posto, ele vai estar mais frio. Vamos ver, um carro que ele é abastecido com 50 litros de gasolina a 20 graus, se ele fica estacionado no sol durante todo o dia. No fim do dia, com a temperatura de mais ou menos 35 graus, o volume da gasolina aumentou, vamos ver quanto foi que ele aumentou, em 0,9 litros, não é muita coisa, mas ele aumentou, né? Ele sofreu uma dilatação. Então, a gente não pode encher muito o tanque do carro, porque está correndo o risco do nosso combustível transbordar, não é verdade? Ele vai sofrer uma dilatação ali. Então, a gente tem que ter cuidado. Isso também não quer dizer que todo mundo vai se apavorar e só vai querer encher o tanque do carro de manhã. Não é bem assim. A gente viu que é uma variação pequena, mas ela acontece. E a apostila dá aí só um exemplo, tá bom? Aqui na página 45, a gente tem questões da 26 até 32. Vocês respondam e enviem para o meu WhatsApp. Lembrando que eu corrijo todas as questões. Se tiver tudo certo, eu digo, ó, tudo certo, parabéns. Se tiver alguma coisinha errada, eu mando um áudio explicando a resposta certa da questão. Beleza? Muito obrigada. Até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, já sabe. Comentários ou WhatsApp. Valeu. Até a próxima.